Olá. Voltou. Agora acho que voltou para ficar. Maravilha. Agora sim. Voltou. Não tem problema. Vamos lá. Como eu disse, ao vivo a gente faz acontecer mesmo. E queria... Hoje o tema, para quem está vendo aqui, está vendo a gente aqui, hoje eu estou com a Clau, estou com a Carol e estou com o Rafa, que é conhecido como Rato Fraga, perfeito? Perfeito. E o tema hoje é especial. Somos todos natureza. E minha felicidade é poder conversar com vocês três, viu? São três biólogos, são três cientistas e cada um com uma paixão muito clara. Eu, antes de me indicar, pesquisei cada um pouquinho, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas pessoas e convido você, Clau, Carol, vocês puderem se apresentar de maneira bem sucinta e indicar o seu perfil aqui no Instagram, eu agradeço. Começo com você, Clau. Eu? Então vamos lá. Ser? Se apresente. Pode ser, pode ser. Boa noite. Eu gostaria, claro, inicialmente de fazer esse agradecimento, né, Fred, de ter proporcionado esse encontro aqui com os meus colegas, Carol, Rato, com quem eu estou tendo o privilégio de conhecer hoje também aqui nesse encontro. E, claro, a gente também já conhece o trabalho deles um pouquinho. E um agradecimento, a gente não pode deixar de agradecer o Elias Maio, né, que deve estar... Eu não sei se você já fez esse agradecimento, que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas foi ele quem nos uniu aqui nesse momento. E, então, antes de qualquer coisa, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês e com o pessoal que depois você vai falando aí pra gente um pouquinho, quem é que está aí também nos assistindo e que vai interagir com a gente nesse bate-papo. Maravilha. Então, meu nome é Claudinéia Lisieri, mas como o Fred já me apresentou, é Clau, né? Assim as pessoas me conhecem e eu também me sinto mais próxima de vocês. E sobre quem sou, né? Quem sou é uma coisa muito difícil de falar, né, Fred? Mas vamos dizer academicamente, né? Em termos de formação acadêmica, eu sou bióloga e eu obtive meu mestrado e doutorado em botânica. Depois eu fiz um período de pós-doutorado em conservação e manejo da biodiversidade. Atuei como docente nos cursos de engenharia ambiental e ciências biológicas. Atualmente eu estou como pesquisadora na UFV, no campus florestal, no laboratório de fisiologia do estresse abiótico e também oriento no programa de pós-graduação do Instituto Federal Baiano. Bom, é sucinto, né? Então depois a gente fala mais um pouquinho sobre a nossa história com a natureza. Fala o seu perfil, qual que é? Meu perfil é Clau Lisieri. Lisieri parece difícil, mas é L-I-Z-I-E-R-I, Lisieri. E vocês vão me encontrar por lá com mais histórias sobre botânica. Maravilha. Obrigado, Clau. Carol, você se apresenta e não esquece de falar o seu perfil também. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Carol Blefari. O perfil é @Carol_Blefari. Eu sou bióloga também, doutora em ciências biológicas e desde a graduação trabalho com morcegos. Então, sou especialista em morcegos e atualmente eu dou aula numa faculdade municipal de Goiatuba, interior de Goiás. Que bacana reunir gente de alguns lugares diferentes, saindo das grandes metrópoles. E você, Rafa, Rato, como queridamente a gente chama, se apresenta, meu amigo. Sim, boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme conhecer vocês, poder participar dessa live. Eu sou Rafael de Fraga, mas todo mundo me chama de Rato. Eu sou biólogo, sou mestre e doutor em ecologia, sou herpetólogo, né? Estudo ecologia de répteis e anfíbios. Basicamente, eu uso répteis e anfíbios como modelos para tentar entender a biodiversidade. E eu também sou apresentador de uma série de TV, um dos apresentadores, junto com meu amigo Vini, chamado Em Busca das Cobras. Aproveitando para fazer aqui um merchandising, vocês podem assistir lá na NetGeo. O NetGeo Wild ainda está passando reprises, mas está passando, né? Em Busca das Cobras.
Meu perfil é @ratofraga. Eu uso perfil de Instagram e Facebook exclusivamente para popularização da ciência, para tentar traduzir os artigos científicos que a gente publica para uma linguagem popular, mais acessível para as pessoas de fora da academia. Olha, que felicidade. Eu de verdade, de coração, agradeço aqui, já falei isso no começo, né? Elias, um beijo. Amo você, meu amigo. Obrigado aí pela riquíssima indicação. Estou me sentindo um privilegiado de estar com vocês três cientistas, 3 biólogos, e cada um com alguma particularidade que a gente vai explorar aqui. Tá bom? Eu queria fazer uma pequena introdução rapidinho, antes do nosso bate-papo. Bom, uma coisa que une os 4, né, vamos chamar, é a paixão pela natureza, com certeza. E a paixão por quê? Pela vida natural. Seja onde for, pela vida natural, onde? No nosso planeta. E como o tema diz, né, pessoal, somos todos natureza, né? E a gente não tem que se excluir disso. Nós, seres humanos, somos natureza também. E vamos lá. Bom, como eu disse, vou ler aqui um pequeno texto rapidinho, tá? Como eu disse, repetindo, incrível estar aqui com vocês, né? Defino este momento assim super especial. E convido você que está assistindo essa live a resetar o seu olhar, né? Trazer um novo olhar. Para quê? Para aprender. Aprender com a natureza, aprender com essas 3 pessoas que estão aqui hoje. Para quê? Por uma coisa bem simples, para a gente evoluir, para a gente aprimorar o nosso dia amanhã. Tá bom? Por quê? Somos todos um só, né? Só natureza. Tá bom? E agora, rapidinho, eu sei que os 3 são biólogos, mas para quem não entende muito bem de biologia, vai aqui uma leitura muito simples. O que é biologia? A ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si. Assim eu inauguro e começo esse bate-papo. E já de cara, eu quero perguntar para vocês 3, né? Realmente, nós somos natureza? É isso mesmo, né? Começo com a Carol. Carol, de verdade, nós somos natureza mesmo? Somos, claro, nós somos parte da natureza, né? A visão de que o meio ambiente está à parte da gente é uma visão que tem que ser mudada, né? Nós fazemos parte da natureza, parte do ecossistema. A ecologia inclui também a espécie humana. Então, sim, somos natureza. Maravilha! E você, Cláudia? Fred, eu vou te botar um pouquinho numa fria antes de responder. Vamos, pode botar, vamos nessa. Porque a gente tem que assumir aqui para o público, né, Carol e Rato, que o Fred, ele é gente boa pra caramba, mas ele pega pesado com os convidados, que ele não passa pauta. E aí ele quer tudo na emoção, assim, né? Então toda resposta, toda pergunta e resposta aqui vai ser bem na base da emoção, né, Fred? É isso aí que eu quero. Eu quero a mente de vocês compartilhada com as pessoas que estão assistindo a gente. Porque vocês 3 são apaixonantes. Claro. Ó, eu estou apaixonado pelos 3, viu? Já digo já. Então, assim, taurino, imagina, taurino, apaixonado, intenso, é assim mesmo, né? Mas então, Cláudio, você eu, o Rato, o Rafa, quem está nos assistindo, realmente nós somos natureza? Posso te garantir que sim, Fred, sem dúvida alguma, né? E a ponto de dizer, filosoficamente somos e biologicamente somos. Eu posso te garantir, com tanta certeza, aqui com os meus colegas, né, que enzimas que são encontradas em mim são encontradas nas cobras, são encontradas nos morcegos, são encontradas nas plantas, nas algas. Eu tenho composição das rochas, né? Eu tenho, quando eu vou à farmácia buscar um magnésio, um manganês, porque eu estou precisando, o que está faltando em mim? Composição das rochas. Então, se a gente precisa dessa caracterização, para ter certeza, caracterização biológica, eu estou dizendo, né? Para ter a certeza que somos, eu posso, como eu disse, te garantir que sim. Né? Fora que toda essa questão de interação, né? Não só na nossa composição, na nossa estrutura biológica, como também nas interações que nós temos com os outros organismos. Incluindo, claro, que eu vou puxar a sardinha aqui ao longo dessa nossa fala para as plantas, que é com que eu trabalho, né? Incluindo com qualquer forma de vida, desde as
pequenas, minúsculas plantas até as árvores exuberantes, né, com as cobras e com morcegos, enfim. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, somos todos natureza. Nossa, maravilha. Rato, e você? Aliás, por que rato, hein? Porque realmente somos natureza também? Comenta para mim, por favor. Um período de infância que eu nunca consegui fugir, nem que eu quisesse fugir, eu poderia. Esse apelido me acompanha. Mas sim, nós somos todos natureza, sem dúvida, e eu vou aproveitar para tentar unir um pouco as duas respostas aí das minhas colegas. Sim, nós compartilhamos vários genes, várias reações bioquímicas com qualquer outro organismo do planeta, né? Nós temos genes dentro do nosso genoma e a gente provavelmente herdou lá de peixes ancestrais, de anfíbios, sabe? Então, geneticamente, a gente é muito parecido com um monte de outros organismos, embora de aparência muito diferente. Agora, justamente por essa visão antropocentrista que a Carol comentou, né? Essa ideia de que somos uma espécie muito importante no planeta, eu diria que a gente talvez seja muito relevante para esse tema de um ponto de vista de que a gente provavelmente altera o planeta muito mais do que qualquer outra espécie. E essa alteração ela pode ser positiva, mas pode ser também negativa. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, viu? Tá bom, já estou dando spoiler aqui, né? Só um spoiler. Só um spoiler. Então, sim, somos natureza e é urgente que a gente comece a ter essa percepção de que somos parte dos ecossistemas e não donos deles, né? Não tem como a gente se excluir, né, turma? Eu falo, sabe o quê? A minha composição está nas rochas, como a Cláudia citou, e não só nas rochas. Se a gente sai do planeta, nossa composição também está no universo, né? Então a gente não tem como se excluir mesmo, né? E já de cara eu quero perguntar, seguindo o raciocínio aqui de vocês, vou perguntar para você, Carol. Então, seguindo esse raciocínio, se eu natureza, se eu cuido de mim, eu cuido da natureza? Ou tem alguma coisa a mais nisso? Você pode comentar isso? Olha, eu acho que sim, eu acredito que a gente buscar o autoconhecimento e se melhorar é um passo fundamental, é a chavinha para que a gente melhore a nossa relação com o mundo, né, ao nosso redor. Melhorando a nossa relação com o mundo, a gente melhora, logicamente, a nossa relação com o meio ambiente. Então, sim, para mim, sim, se conhecer, se cuidar, se melhorar, né? Buscar entender os seus processos e buscar entender também como o seu papel enquanto está aqui é importantíssimo para que a gente consiga mudar alguma coisa, né? Então, ao invés de a gente ficar tentando mudar o mundo o tempo inteiro, começar mudando nossas atitudes e servindo de exemplo também. Isso me fez lembrar, sabe o que, pessoal? Respeito. Eu acho que a partir do momento que eu respeito, respeito o próximo, já é o primeiro passo. Você concorda, Rato? Eu concordo. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco melhor a nossa consciência coletiva, né? Eu acho que individualmente a gente precisa pensar e agir de forma inclusiva, né? Assim, como as minhas ações podem afetar o próximo. O próximo inclui, nesse contexto de somos todos natureza, qualquer espécie, né? Como as minhas ações podem afetar o planeta de modo geral, né? Isso envolve pensamentos básicos do dia a dia, sabe? A gente tem muita responsabilidade como a forma com a qual a gente vive, as nossas escolhas sobre consumismo, por exemplo, sabe? O tipo de relações que a gente mantém com o mundo à nossa volta. Então, isso é, assim, pensando nessa crise ambiental que a gente está vivendo, eu acho que é um pouco urgente que a gente comece a levar a sério esse tipo de responsabilidade coletiva. Ou seja, não tem como a gente se ausentar mesmo. É respeito mútuo, né? E, Cláudio,
Uma perguntinha simples, assim, o que mais te preocupa em relação à vida na Terra nesse período? Se é que você tem essa preocupação, que eu tenho certeza que tem. Em termos de equilíbrio do que nós temos pela frente, do que nós temos a enfrentar, é isso que você... Olha, biologicamente falando, você quer minha opinião biológica? Pode ser biológica ou pode ser pessoal. O que mais te preocupa em relação à vida na Terra? Eu falo vida porque tem bio, né? E claro, diretamente vai de encontro à biologia, né? Mas na tua mente, você que tem experiências em alguns lugares inóspitos, como a Antártida e outros, né? Eu tenho muitas preocupações em relação ao futuro, né? Em relação ao ser humano, em relação ao meio ambiente, em relação a tudo. Queria saber de você, o que anda aqui batendo em você? Olha, isso tá pegando para mim. Fred, olha, eu trabalho na área da educação, né? Também trabalho com a divulgação científica e o nosso papel é sempre de ser otimista, né? De incentivar as pessoas a ter um bom comportamento, de tomar consciência, né, ambiental, de cuidado. Então, a gente sempre faz, inicialmente, essa fala de otimismo, né, da necessidade da gente tomar essa posição, e até vejo, sim, uma mudança sendo feita, né, no nosso comportamento. Mas eu estou contextualizando o que eu quero dizer. Existe um caos aí acontecendo, né? Tem um caos acontecendo, um caos ambiental, um caos climático, né, de alterações do clima da Terra tendendo para o aquecimento global, e aí a gente tende a sofrer consequências sérias a respeito, né, dessas alterações indo para o aquecimento. E então, assim, existe uma preocupação, eu vou ser bem honesta, né? Assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o equilíbrio da vida na Terra. Né? A vida, ela vai sempre acontecer, de alguma forma ou outra ela sempre vai acontecer, mas o equilíbrio da vida e que tipo de vida, né? E isso tem uma relação também com a experiência de vida que eu vou viver. Né? Esse caminho que nós estamos seguindo, como você disse, né, sobre a vida no geral, ele vai interferir, ele está interferindo, né, em abundância de espécies, na migração de espécies, na distribuição de espécies, e vai interferir diretamente na minha experiência de vida também. Então, existe uma preocupação, né, Clau, como você me perguntou pessoalmente, muito grande com o equilíbrio da vida na Terra. Sim. Eu incluiria, principalmente em relação à devastação ambiental, a essas alterações, né, do clima da Terra, que tem consequências dramáticas sobre o equilíbrio dos ecossistemas naturais. Carol, ouvindo a Clau, isso me lembrou imediatamente um outro caos que eu percebo. Eu viajo muito com montanhas, viu, Rato? Viajo com muitas pessoas. Nesses anos todos tenho viajado. E uma coisa que eu percebo que conecta elas ao meu trabalho, que é ajudar a realizar sonhos, é um caos que está mais ou menos escondido, mas eu acho que interfere diretamente no caos climático e no caos ambiental, que é o quê? O caos humano. Eu acho que o homem está em crise. Você concorda com isso, Carol? E também, já emendando, suponhamos que esteja em crise. Você tem exemplos disso? Eu acho que sim, acho que o ser humano está em crise, concordo com o que você disse, com o que o Rafa falou também, que a gente, quando você falou, né, quando a gente se respeita o próximo, que o Rafa falou, complementa, que é a questão daí como a gente lida com o mundo em que a gente vive, a questão de consumismo, é a questão da gente ter a consciência do impacto que a gente causa vivendo, né, do nosso impacto, da nossa pegada ecológica. Esse é o termo que a gente usa na ecologia, o tamanho da nossa pegada ecológica, e a gente ter a consciência do tamanho dessa pegada ecológica, que é a marca que eu estou deixando no planeta, de acordo com a maneira em que eu vivo. E com certeza, pessoas ansiosas acabam fazendo compras para tentar tapar um buraco, compram coisas que são desnecessárias. A indústria têxtil é a segunda indústria que mais polui no mundo, né? E as pessoas consomem roupas
como se fossem descartáveis. Então, eu compro uma roupa para ir num lugar hoje, amanhã, se eu vou em outro, eu tenho que ter outra roupa. Então, sim, as pessoas estão em crise, a pandemia piorou essa situação. Muita gente não está conseguindo lidar muito bem com esse isolamento, a ansiedade bate na porta de muitas pessoas, quando não é a ansiedade, é a depressão. E se a pessoa não buscar o autoconhecimento, não buscar entender esse processo que está passando por dentro dela, isso vai desencadear uma série de reações. Então, ela vai agir de formas a tentar tapar esses buracos que ela sente. Essas ações têm impacto. Então, para mim, o consumismo é o maior dos impactos, né? A gente vê muito que cresce essa questão de consumismo, da gente levar as coisas como se fossem descartáveis, sejam coisas tecnológicas ou roupas, enfim, é um exemplo. Sem dúvida. Eu fiz um podcast recentemente, onde eu falava com uma colega, com a Paula Nader, um beijo, Paula. A gente falava de consumo consciente, né? E ela falava uma coisa que para mim é claro. Hoje em dia, você precisa saber escolher que produto, e não é só o produto que te satisfaz. Como essa marca faz esse produto? Como ela na cadeia, ela constrói esse produto. Esse produto, ele vai piorar quando ele morrer o seu uso, o planeta não vai? Ou seja, o consumo consciente é uma das saídas, né? E nesse mesmo bate-papo, a gente conversava e vem um dado muito interessante. Quem mais polui são os países ricos, né? Na estatística. E o Brasil não fica fora disso. Nós somos hoje, caímos da 10ª para a 12ª economia do mundo, né? Ou seja, não somos talvez ricos, mas também não somos tão pobres. E ao mesmo tempo, e aí para você, Rato, a próxima pergunta, né? Como biólogo, né, como você contribui para a preservação da natureza? E emendando o raciocínio antes, você acha que nós, brasileiros, estamos cuidando bem do nosso Brasil natural? Bom, como biólogo, ou principalmente como uma pessoa minimamente consciente, eu procuro saber, por exemplo, a origem dos produtos que eu consumo. Eu tenho boicotado empresas as quais nós sabemos que têm seus meios de produção fundamentados em desmatamento ilegal ou na violência no campo contra comunidades tradicionais, ribeirinhas, caboclas, indígenas, quilombolas, né? Eu jamais vou comprar uma corrente de ouro, por exemplo, porque eu não tenho garantia nenhuma de que esse ouro veio de um garimpo legalizado, sem violência, sabe? Então, esse tipo é claro, uma contribuição muito pequenininha, mas que eu acho que se a maioria das pessoas tivesse uma certa consciência sobre isso, talvez já seria um primeiro passo para a gente tentar, pelo menos, estender um pouquinho o nosso tempo aqui nesse planeta, né? E, claro, eu tenho o meu trabalho, né? Meu trabalho sobre ecologia é muito fundamentado na conservação da biodiversidade, de um ponto de vista mais acadêmico, mas, fundamentalmente, o que a gente faz é tentar criar diretrizes, bases científicas para que o Estado tome decisões sobre legislação ambiental, sobre tomadas de decisão de conservação e manejo. É claro que entre os artigos que a gente produz e as decisões do Estado existe um abismo gigantesco, porque nunca foi a prioridade do Estado, de fato, proteger a nossa biodiversidade, né? Você sabe que ouvindo... Desculpa, completa. Não, pode falar, eu na verdade esqueci a pergunta. O teu raciocínio me levou a uma outra coisa. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né? Fui diretor de marketing, trabalhei em algumas multinacionais, e eu lembro que na época o meu raciocínio já não batia mais com a minha essência, que era o montanismo, né? E me levava a questionar o que eu ajudava a sociedade, né? E isso foi uma coisa para mim que foi definitivo para poder voltar todo o meu trabalho para o meio natural, no caso, as expedições em montanha, né?
porque eu achava que eu contribuía naquela empresa, dava lucro perante algumas situações que eu não concordava, né? Porque era um produto que afetava o meio ambiente, que afetava o ser humano e não era legal. E aí me lembra, sabe o que, Rato, que eu queria te ouvir ainda? Que eu te perguntei, o brasileiro sabe cuidar do nosso meio natural? A gente até sabe a resposta, mas eu vou acrescentar uma outra, e aí talvez para complementá-la. A gente não se preocupa muito com o futuro, no meu ponto de vista, né? E o nosso futuro são quem? As crianças. A gente não está sabendo ensinar as crianças, ou o sistema, que eu chamo de bolha, está engolindo, e quando chega na fase jovem, ele não sabe mais atuar com a consciência que deveria. Queria saber de você. Bom, primeiro, eu só gostaria de dizer que a gente tende a se falar em preocupação com o futuro, mas para mim, na minha percepção, o futuro é agora, ele já está acontecendo, né? A gente já tem consequências drásticas e irreversíveis das mudanças climáticas, por exemplo. Temos áreas desmatadas gigantescas que provavelmente nunca vão ser recuperadas, então o futuro é agora, né? E assim, o Brasil sofre de um mal que provavelmente é global, que é justamente esse distanciamento entre a maioria das pessoas e os ecossistemas naturais, né? Esse processo de urbanização das grandes cidades, que está em constante expansão, ele invariavelmente afasta as pessoas desse contato com a biodiversidade, com os ecossistemas naturais, de modo que um ambiente de floresta, por exemplo, passa a se tornar alguma coisa um pouco hostil, não existe mais uma identidade com esses ambientes, como existe, por exemplo, nas comunidades tradicionais, os ribeirinhos aqui da Amazônia, os indígenas, os quilombolas, etc. É nítido que esses povos têm uma conexão muito mais íntima com a natureza, porque entendem a importância das florestas, sabem que dependem das florestas para a sua própria sobrevivência e qualidade de vida. Então, essa é uma coisa que eu moro na floresta hoje em dia, mas eu cresci em Curitiba, que é uma cidade muito grande, e eu, depois já de adulta, que eu fui perceber que, de fato, eu perdi essa conexão ancestral, né, com os ecossistemas naturais e fui empurrado para essa coisa mais urbana. Então, se não existe essa identidade com os ecossistemas naturais, é muito mais complexo a gente cobrar das pessoas uma certa consciência ambiental, né? Principalmente essas regiões mais urbanizadas aí do sul, do sudeste, até do centro-oeste do Brasil. Para muita gente que mora nesses lugares, a Amazônia é outro planeta, né? Imagina essa floresta gigantesca que eu nunca vi na minha vida, está acontecendo lá, não me afeta. E nós sabemos que afeta, sim, né? Para quem não sabe, uma boa parte do sudeste do Brasil, por exemplo, só tem água por causa dos rios voadores que surgem aqui na Amazônia, né? Então, saibam todos que o desmatamento na Amazônia afeta, sim, a sua qualidade de vida, a sua própria existência. Aí, por um outro lado, essa mesma relação de perda de identidade também está muito intrinsecamente conectada nas políticas, né, na forma como o Estado lida com esses problemas. A gente vê que esses protocolos de meio ambiente, esses acordos, mesmo acordos internacionais, talvez em sua maioria são só coisas de fachada, né? São coisas com certeza para prestar algum tipo de contas ali para a sociedade, para os investidores, mas a gente não vê as coisas acontecerem na prática, né? Eu acredito muito em soluções locais, sabe? Coisas que começam localmente para ser expandidas globalmente. Você sabe que você me fez lembrar algumas coisas, né? Eu também penso como você, eu acho que muitas coisas ficam no marketing bonito, né? Eu trabalhei numa empresa do setor financeiro que usava como apelo o marketing verde, que a gente chama como uma grande contribuição para a sociedade. E, na verdade, só ficava no marketing, porque na hora do vamos ver, o acionista só quer saber do lucro, né? E você me fez lembrar uma outra coisa que acho que foi citado aqui. Uma atitude individual faz grandes estragos.
E quando ela se torna coletiva, mais ainda. E o que você falou sobre os rios que estão acima, né? A gente atualmente está vivendo mesmo uma crise de seca em algumas regiões. E talvez uma das maiores da história. Então fica aqui o alerta, não tem como fugir disso. Né? Eu queria agora, sabe, que mudar um pouquinho o tom, né? E a gente vai voltar nesse tom. Eu queria falar, sabe o que, turma? De amor, de paixão. Né? E vocês têm muita paixão aí pela natureza. E eu elenquei 3 coisas que me chamaram a atenção, pesquisando ali, xeretando aí o perfil de cada um, né? Que é o quê? Bom, tá claro, né? E a pergunta é, o que te apaixona na vida natural? Tá claro, eu peguei Antártida, porque me chamou a atenção, talvez porque eu vá muito próximo daquilo. A Carol me chamou morcególoga, né? E o rato, herpetólogo. Então eu queria que vocês contassem para quem está vendo a gente aqui, falasse um pouquinho disso, comentasse um pouquinho disso. Vou começar pela Clau. Essa é uma longa história, viu, Fred? Eu acho que a gente vai ter que ter uma live só para falar de Antártica, porque realmente é muita história para contar, muitas experiências e acaba se tornando realmente uma paixão. Mas como eu coloco ali no meu perfil, e eu faço questão de falar aqui também, é uma paixão que tenho pela Antártica e todos os outros biomas e todas as outras paisagens naturais, né? Porque não basta eu ser apaixonada pela Antártica, me preocupar com o pinguim da Antártica e não me sensibilizar com os macacos, com os jacarés que foram queimados no Pantanal. Né? Então se torna uma paixão muito... como se eu me apaixonasse por um batom, por um brinco, por um perfume. Né? Então é uma paixão, claro, pelo ambiente em si, pela oportunidade que eu tive de ser levada até a Antártica, né? de participar desse programa. E claro, né, é muito grandioso estar na Antártica. Ainda, por mais que tenha aumentado cada vez mais o número de pessoas que vai para lá, né, esse número tem cada vez mais aumentado, mas ainda são poucas as pessoas que vão. Então eu me sinto muito grande nesse sentido, né, de ter tido essa oportunidade de ir para lá. E, claro, com toda a história de exploração da Antártica, de exploradores da Antártica, de aventuras na Antártica, que você deve sentir isso na pele, no cheiro, no coração, né? Então tem muita emoção ir para a Antártica, tem muita aventura ir para a Antártica. E é um lugar extremamente grandioso também para a ciência. Nós temos muito a estudar, muito a aprender na Antártica, né? E a biologia em si, eu acho que os meus colegas também vão concordar comigo, ela já é uma paixão, né? Eu costumo dizer, quando eu vou falar com os meus alunos, que a biologia ela não é só uma profissão, ela acaba sendo um estilo de vida, porque você vive a biologia, né? Você acaba vivendo daquela forma. E é um privilégio nosso de ter... gastado um tempo da nossa vida estudando a vida. Então, a gente estuda a vida, né? Como você fez o conceito, colocou o conceito aí no início da live, que é a biologia, que é o estudo da vida. E quando você começa a estudar a vida, é apaixonante. Realmente é apaixonante, desde a formiguinha que você vê passando na calçada com aquela folha enorme carregando, né? A foto do rato com a cobra que você colocou aí na live, o pessoal viu aquilo que apaixonante que é tudo isso, né? Eu sou muito suspeita a falar, porque eu realmente sou apaixonada, né? E Antártica realmente tem esse viés aí na minha vida, porque é uma experiência muito grande, mas não mais importante do que os outros ambientes, né? Eu acho que, voltando aqui um pouco, fazendo um viés com a nossa live, estamos todos conectados, né? Somos uno, somos todos um. Então, Antártica e Pantanal e Floresta Amazônica, Amazônia... exatamente. E se eu for apaixonada pela Antártica e não for pela Floresta Amazônica, eu não sou pela Antártica, porque né, a gente sabe que os polos da Terra são os mais afetados atualmente pela mudança do clima, e as florestas têm um controle crucial no clima da Terra. Então, enfim, é uma paixão que é conectada, né? Com certeza. Você sabe que eu falo que quando eu vou para a montanha e volto para a cidade, eu continuo conectado, eu não consigo me desconectar. Lá eu me sinto grande, lá eu me sinto falando com meus antepassados, eu sinto conversando com a minha natureza.
me sinto conectado com o meu espírito e com a minha essência. Eu entendo vocês, aliás, se eu voltasse no tempo, não tenho dúvidas que eu faria biologia, antropologia, faria astronomia, faria física, faria química, que eu sou apaixonado por todas essas ciências. Por isso que hoje eu me sinto privilegiado estar aqui com você, tenho a honra aí de bater papo com vocês, né? E você, Carol, me fala, explica pra gente essa paixão aí. Aliás, a foto de vocês, quando vocês mandaram, eu me apaixonei. Eu falei, não, eu quero essa. Pois é. Eu, da mesma forma que a Clau falou, sou apaixonada pela vida em geral, né? Então, a biologia, antes de entrar na biologia, já tinha essa paixão, por isso entrei na biologia. E como o Rato citou também, eu uso os morcegos como modelos, né? Para eu estudar mais a fundo ecologia e conservação. Mas a questão dos morcegos eu me pergunto como não se apaixonar pelos morcegos. Eu acho que só não se apaixona por eles quem não conhece, né? E aí fica com aquele mito de que são animais que atacam, são animais que transmitem doenças e não são. São animais que polinizam flores, assim como beija-flores, abelhas, moscas, são animais que fazem dispersão de sementes, assim como outras aves ou outros mamíferos. São animais que se alimentam de insetos e controlam populações de insetos que são vetores de doenças para nós, seres humanos, ou que são pragas de agricultura. E, inclusive, se alguém aí gosta de tequila, tem que agradecer os morcegos, porque são só morcegos que polinizam o agave, que é a planta da qual a tequila é feita, ou o mezcal. São animais que se alimentam de outros vertebrados, como peixes. Então, a gente tem morcego que pesca. Então, assim, os morcegos, eles representam um grupo, o segundo grupo mais diverso de espécies de mamíferos do mundo, só ficam atrás dos roedores, mas eles são o primeiro grupo mais diverso em funcionalidade, em itens que eles se alimentam, em funcionalidade nos ambientes em que eles vivem, de fazer polinização, de fazer dispersão de sementes, controle de populações de insetos, de vertebrados, em formas, em características morfológicas, em cores, e eles são o único grupo de mamíferos que voa, de fato, nenhum outro. Então você pensa em tudo isso e você fala, caramba, que animal fantástico. E você pensa, caramba, como a natureza é fantástica. Porque se você pensa num ecossistema que tem muitas espécies de morcegos, e os morcegos se alimentam de todos esses itens e vivem em diversos tipos de ambientes, caverna, oco de árvore, folhagem, rochas, construções humanas, você pensa que um ambiente que tem muitas espécies de morcego é um ambiente cheio de interações ecológicas. Então a gente já começa a pensar naquelas redes de interação. Eu falo que o olhar do biólogo, o biólogo ele não olha para um ecossistema, para uma paisagem e vê só a paisagem. O biólogo ele olha para aquilo lá e ele está vendo um monte de processo, evolução, ele está vendo um monte de interação. E isso é apaixonante, é você conseguir enxergar todo esse processo, toda essa evolução e como a natureza é perfeita. Você pensa, caramba, como é perfeito. Pensa no nosso corpo, como é perfeito, né? Tudo como acontece perfeitamente. Nossas células imunes agora está muito em alta, né? Para combater um vírus, por exemplo. Então, isso assim, para mim, é apaixonante. Eu não entendo quem não é apaixonado. Olha, ouvindo vocês, vendo vocês, fica na cara assim, o brilho nos olhos. Eu estou vendo o rato, lá tá se mexendo, isso é ansiedade, ele quer falar, porque falar de paixão, né? Falar do que a gente ama, não tem como, né, pessoal? Olha, eu entendo exatamente o que vocês falam e digo mais, apesar de eu não ser biólogo, nossa, é um assunto que eu adoro desde minha infância, né? Rato, conta pra gente dessa paixão tua também, que aliás a tua foto é espetacular. Você clicando e a cobra aí na sua frente. Fala um pouquinho disso também para nós. Quero ouvir esse olho brilhando aqui. Essa foto eu quero agradecer a equipe de produção lá da série Em Busca das Cobras. Até eu vi que está presente aí o Henrique. Alô, Henrique. O Henrique foi diretor de fotografia da série. Eu acho, se eu não me engano, foi ele que fez essa foto linda. Rato, só uma coisa. Pessoal, você que está vendo a gente, está curtindo a live, o projeto Reset Humano tem o DNA na natureza e na convivência com a montanha. Segue a gente, por favor, @Reset Humano. Segue aí a gente agora. Rato, conta essa paixão aí, não vou te interromper.
Nossa, essa fala da Carol me lembrou de uma coisa que, assim, na academia a gente desenvolveu um certo vício de ter que justificar o nosso estudo, né? Por exemplo, eu só tenho que ir lá dizer que eu estou estudando aqui ecologia de cobras porque cobra é predadora, então ela tem um papel ecológico importante no controle de populações de presas, ela também serve como presa para um monte de outros animais, tem espécies peçonhentas cujo veneno é utilizado para a produção de medicamentos importantes, né? O veneno de uma jararaca, por exemplo, é o remédio mais eficiente que existe para pressão alta, por exemplo. A gente tem que ficar buscando essas justificativas para construir um estudo que convença os editores das revistas, os leitores, etc., né? Mas aí, quando eu estou na floresta, olhando para uma cobra, quando eu vejo a habilidade que ela tem para escalar uma árvore sem ter patas, sem ter braços, sem ter mão, quando eu vejo uma cobra especialista em comer lesmas, que consegue retirar a lesma de dentro da concha com uma delicadeza, uma eficiência, mesmo sem ter patas, eu fico pensando nas pessoas tentando comer escargot, lá tirando a lesma de dentro da concha com um garfo, com muita dificuldade, a cobra vai lá e faz... Eu fico pensando por que a gente precisa justificar esses estudos dessa forma. Será que a gente precisa justificar a própria existência desses bichos, a própria vida, a diversidade, sabe? A diversidade de cores, de tamanhos, de formas de vida, as habilidades para resolver problemas, para se adaptar a diferentes condições ambientais. Tudo isso já é uma justificativa forte o suficiente, sabe? Então, às vezes eu me sinto até um pouco frustrado de ter que ficar tentando convencer as pessoas de que toda forma de vida tem sua importância, mesmo que relativa. Mas olha... Assim, eu acabei desenvolvendo... Continua. Eu só ia dizer que assim, a paixão por esses bichos, né, répteis, a herpetologia é a ciência que estuda répteis e anfíbios, né, a parte da biologia que estuda répteis e anfíbios. Aí, na prática começou lá na graduação, eu tinha um professor chamado Sérgio Morato, que falava tão bem desses animais, o olho dele chegava a brilhar como o meu está brilhando agora. E foi ele que estimulou essa paixão e também me deu oportunidades, né? Isso é importante. Ele foi o primeiro professor a me dar uma oportunidade assim, para fazer um estágio, para começar a conhecer os bichos mais de perto, sabe? Então a minha paixão cresceu aí e foi se desenvolvendo junto com a minha carreira. Eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês, viu? Vocês que têm o olho no brilho. Os primeiros contatos que eu tive com, vamos chamar, animais peçonhentos, morcegos e animais de floresta tropical, foi num período que eu morei na Bolívia, né? Que está bem próximo, aliás, quase no equatorial. Eu morei em Santa Cruz de la Sierra, né? E eu lembro que eu, desde criança, tinha uns amigos e eu ia para o mato. Ia para o mato para quê? Pô, ia me divertir. Minha brincadeira era ir para o mato, era para um lago. Aliás, a cor era linda, era laranja daquele lago, a gente chamava de plaião. E a brincadeira era chegar, pular, mergulhar, né? E depois puxar a bike, né? Mas, quando a gente entrava na floresta, sabe uma brincadeira que eu adorava? Tinha uns lagartos enormes. E a gente gostava de cercá-los. Então, esses contatos, para mim, ficaram claros. E a brincadeira era só cercá-lo, porque depois está tudo bem, cada um vai para casa e vamos embora, né? E eu lembro de cobras, vi inúmeras, pássaros, peixe. Aprendi a nadar, eu falo no rio. No meio das piranhas, tinham piranhas ali. E não tinha problema nenhum. Morcego, que vocês estão falando, era todo dia. Então, assim, eu entendo muito bem o que vocês falam, essa paixão. Realmente, a gente não tem como se excluir delas, né? E, bom, continuando, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, que veio agora, eu tenho feito e tem sido bem legal, né? Eu roda reset, né? Assim, cada um faz uma pergunta para alguém aqui de nós quatro. E aí, fica uma brincadeira interessante, né? Porque cada um traz uma dúvida, uma particularidade, algo do gênero. E eu queria... Quem quer começar? Alguém se candidata? Rato, começa você, te escolhi. Bom, eu vou começar perguntando então para o nosso anfitrião, o Fred, um montanhista
Eu gostaria de saber de você o seguinte: a gente sabe de todos os problemas que a gente está passando em relação ao meio ambiente, mas o que está faltando são soluções, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre as suas percepções. Você acha que existem soluções assim, exequíveis, né? Que a gente consiga colocar alguma coisa em prática que melhora a nossa qualidade de vida, tanto em termos de proteção da biodiversidade, dos ecossistemas, incluindo as montanhas que você ama, mas também como uma forma de inclusão social, da gente tentar conectar essas duas coisas, não só a conservação da biodiversidade, mas que a conservação da biodiversidade também sirva como uma ferramenta para a justiça social, para que todos os povos e culturas sejam respeitados. Eu queria ouvir um pouquinho a sua percepção sobre isso. Olha, eu tenho sim uma percepção bem clara, né? E gosto de afirmá-la. É um assunto amplo, né, Rato? Vou ver se eu lembro de tudo que você falou, mas vou comentar sim. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, Rato, Clau e Carol, é a respeitar os lugares que eu visito, principalmente os lugares inóspitos. E uma outra coisa que eu aprendi é me incluir naqueles povos que estão naqueles lugares que eu visito. E eu estou falando isso especificamente porque eu viajo muito por montanhas na América do Sul, onde eu conheço muito povo andino. Eu falei esses dias, acho que segunda-feira numa live, isso. Eu aprendi com eles, sabe o quê? A grande sabedoria que eles carregam, que não é deles, vinha do avô, que vinha do tataravô, que vinha do antepassado, sabe? Que vinha da última civilização e que vinha de outra civilização antes dela, né? No caso, estou falando agora dos Andes e dos Incas, mas estou falando dos Chavins, dos Moches, né? Então, e andando também pelas montanhas do Brasil e pelo nosso litoral, eu participei de um congresso maravilhoso em Ubatuba, onde eu sempre vivi em montanha, mas entendi uma outra parte, né? O povo ribeirinho, o povo dos quilombolas, sabe? Dos nativos ali que vinham. E uma história me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que aqui, nesses povos do litoral, tinham ruivos. E aí me explicaram um pouquinho de história. Por quê? Porque os barcos naufragavam ali. E o cara que era de um navio holandês, que era de um navio britânico, o barco já era, ele ficava ali. E dali se misturou com quem? Com o nosso povo negro, com o nosso povo indígena, sabe? E aí foi se formando. Então, eu diria para você, a gente está muito em falta, sim, de muitas coisas, de cuidar da vida natural, de cuidar do nosso planeta. Eu acho que é um papel meu, é um papel nosso, né? Enquanto biólogos, com certeza essa é uma bandeira de vocês, mas não é só um papel do biólogo. É papel do engenheiro, é papel do dentista, é papel do médico, é papel do mecânico, é papel do adulto, é papel do jovem, é papel da criança, é papel de todos nós seres humanos, porque a gente, para mim está claro, viu, Rato, Clau e Carol, eu acho que a gente está destruindo o nosso planeta muito agressivamente, muito rápido. E, sinceramente, às vezes me dá até uma tristeza, até depressão em pensar no futuro. Por isso que eu perguntei isso aqui hoje, porque eu vejo a única saída é uma mudança de atitude radical, mas eu estou diariamente no meu trabalho de formiguinha, tentando, assim, conscientizar, por isso o Reset Humano, quem está assistindo a gente aqui, eu como montanhista, sempre tive isso como um papel e eu não me sentia, eu achava que só no montanhismo eu não conseguia atingir as pessoas, aquelas que viajavam comigo, sim, mas eu acho que com este projeto, eu acho que eu consigo multiplicar isso, tem muita gente bacana dentro do projeto, sabe? E vocês que participam disso, eu acho que são colaboradores diretos. Eu entendo o seguinte, se nós, seres humanos, não mudarmos a nossa atitude, a gente não vai arrumar nada. Eu não sei, estou preocupado como vai ser a geração das minhas filhas, a Luna e a Evelyn, que estavam aqui agora há pouco ouvindo vocês, sabe? Então, realmente, eu acho que o consumo consciente tem que ser agora. E a gente tem que bater nessa tecla.
sabe? Saber escolher quem você leva para um congresso, saber escolher quem você leva para um vereador, para um deputado, para um prefeito, um governador, um senador e um prefeito. Não quero politizar, não quero estar no problema político, porque para mim é clara a minha opinião, mas o que é isso? É uma atitude consciente, uma ação consciente de quê? De um cidadão. Não sei se consegui abranger toda a sua pergunta, mas aí espero ter ajudado aí um pouco aí na resposta ali. Né? E bom, vou continuar aqui então ficou para mim, vou fazer a seguinte pergunta, né? Vamos lá. Qual é o papel de um cientista e a de um cidadão em relação à vida natural? Carol, queria te ouvir. Qual é o teu papel como cientista? E qual é o papel das pessoas em relação à vida natural? Bom, meu papel como cientista, acho que o Rafa já falou um pouquinho, né? A gente vive aí fazendo pesquisas e tentando fazer com que os resultados das nossas pesquisas sejam diretrizes, sejam considerados em tomadas de decisão. Então, eu também sou da área de ecologia e conservação e eu também espero que os resultados dos meus artigos sejam tomados. Mas, também, como o Rafa falou, existe um abismo muito grande entre o que a gente publica, o que a academia e os pesquisadores acham e o que os governantes utilizam para tomadas de decisão. Então, eu acho que além do nosso papel tão específico assim, de fazer a ciência e publicar em revistas científicas, o papel do cientista, que é muito importante, essencial, principalmente vendo agora o tanto de negacionismo que existe, é conseguir comunicar a ciência e esses nossos resultados de uma forma simples para as pessoas comuns. Acho que a gente não pode desistir e a gente tem que ter sempre força e lutar para passar essas informações, porque para passar conhecimento, na verdade, porque informação está em todo lugar. Você entra na internet, tem informação, no WhatsApp tem informação, mas nem tudo que é informação é conhecimento ou é verdade. Então, eu acho que o cientista ele tem essa responsabilidade de passar a informação correta de uma forma simples, numa linguagem comum para as pessoas comuns. E a partir disso, o conhecimento que essas pessoas têm, eu acho que quanto mais aumenta o conhecimento de qualquer pessoa, mais aumenta também a responsabilidade. Então eu falo, quando a gente tem conhecimento de algo, consciência das causas, dos efeitos, né, causa-consequência, a gente tem responsabilidade sobre aquilo. Então eu acho que o papel das pessoas comuns é a responsabilidade ambiental, é a responsabilidade social, a responsabilidade afetiva. Maravilha! Sua pergunta aí para a Clau ou para o Rato? Vamos lá, vou rodar do jeito que está aparecendo na tela aqui para mim, vou perguntar para a Clau. Clau, na minha vida, ao longo da minha vida, fazendo campo, indo também em lugares em que eu conheço pessoas muito humildes, mas pessoas de um grande coração, eu começo a perceber que não existe um padrão. Você tem pessoas muito inteligentes e muito informadas que não têm a mínima consciência dos seus atos, e você tem pessoas muito simples e ignorantes no sentido de ignorar questões complexas, estudo e tudo mais, mas que são pessoas que agem com muito mais coerência e que têm mais consciência de seus atos do que pessoas que têm um certo nível educacional maior, mais complexo. Então eu fico me perguntando, e eu pergunto para você, Cláudio, você acha que existe um único botão de reset? Qual que é o botão de reset humano para a gente conseguir mudar toda essa diversidade que a gente tem? Né? O que faz uma pessoa completamente ignorante ter, às vezes, consciência dos seus atos, agir coerentemente, amar a natureza, e uma pessoa que tem altos estudos, não? Existe um botão de reset? O que você acha que seria esse botão de reset aí da consciência humana para a gente mudar isso agora? Porque eu concordo muito com o Rafa que o futuro é agora. A gente fica jogando para o futuro, a gente fica criando meta, não atinge a meta, só duplica o tempo da meta e nunca, né? Então, o que é esse botão de reset para essa diversidade que é a humanidade? Bom, Carol, concordo com o contexto que você fez, né? E aí, só pegando um pouquinho do que você falou sobre algumas pessoas que sabem muito, essa contradição, né? E acho que tem uma coisa, o conhecimento, ou ele nos aprisiona ou ele nos liberta. E aí, depende de qual caminho que você vai seguir, né? Nem sempre ter conhecimento significa ter boas atitudes, né? Infelizmente. Mas, enfim, qual é esse botão de reset?
eu acho que eu vou dar minha resposta meio que já encaminhando, inclusive, para a minha mensagem, Fred, que tem um pouco a ver com isso, né? Seria... vou expor uma questão de experiência pessoal, né? Seria tirar essa nossa falsa impressão de independência. Nós lutamos tanto por uma independência, né? E eu falo de mim mesma. Quando eu me deparei com isso, talvez foi quando eu comecei a me resetar nesse sentido, né? É muito gostoso a gente falar da nossa independência. A gente luta pela nossa independência. Mas essa é uma falsa impressão. Nós não somos independentes, nós somos dependentes. A minha sobrevivência, né? Por isso que eu falei, Fred, que eu meio que já ia encaminhando para a minha mensagem, né? Por quê? A minha sobrevivência depende de 3 itens cruciais, né? Água, ar e alimento. E eu, não sei vocês, né? Eu não tenho independência nem autonomia para produzir a água, para produzir o ar que eu respiro. E de vez em quando eu planto uma salsinha, planto uma cebolinha, planto um pé de couve na varanda aqui de casa, mas não é o suficiente para o meu alimento. E eu não sei plantar milho, eu não sei plantar arroz, eu não sei plantar feijão. E teve alguém que plantou, teve alguém que colheu, teve alguém que empacotou, colocou na prateleira para eu ir lá pegar e eu faço alguma coisa no fogão. Né? Então, quando eu olho o meu prato de comida, e foi aí que aconteceu esse reset comigo, e eu vi que era totalmente dependente. Eu sou totalmente dependente, né? E porque esses 3 itens, eles são também dependentes, voltando, ar, água e alimento, dos recursos florestais, dos recursos hídricos, e aí inclui as águas interiores e as águas oceânicas, né? E do clima da Terra. Então não tem como, não existe essa independência. E aí eu acho que essa arrogância, eu vou usar essa palavra, ela está vinculada à minha independência e geralmente também ao meu viés, minha condição financeira, porque eu posso comprar as coisas, porque eu posso comprar água, porque eu posso comprar o alimento, porque eu posso colocar o ar-condicionado na minha casa e eu não faço ideia de onde está vindo tudo isso. Né? Então, para mim, o resetar, começando nesse contexto que você falou de percepção, de valorização, né, da vida, tá aí, perder essa nossa arrogância de independência. Nós somos dependentes, eu sou dependente de vocês, vocês me dependem, os atos que vocês cometem na natureza me afetam e o que eu cometo na natureza afeta também vocês. Né? Então, eu acho que seria isso. Sensacional. Não, sensacional. Eu acho que você falou de arrogância e é claro, sim, a gente tem. Tem uma coisa que eu sempre falo, que o ser humano não nasceu para viver só e não nasceu para solitariamente realizar as coisas. Eu não acredito nisso, mas é uma tese pessoal ali. E você me fez lembrar uma coisa que eu aprendi muito nos Andes, viu, galera? Água é vida. Isso nos Andes é claríssimo, porque a geleira derrete. Eu sou testemunha ocular, cotidianamente, quando eu estou lá, quando eu vou escalar na mesma geleira todos os anos, como ela mudou, sabe? E como eu tive que mudar, principalmente. Como eu tive que mudar minhas atitudes na escalada em períodos diferentes. Hoje, vou dar um exemplo, até citei isso outro dia, eu escalo no Peru somente entre julho e agosto. Não confio em entrar em setembro, sabe? Região de Alzangate, não confio. Já tive uma experiência não muito boa. Mas só quis complementar isso que você me lembrou, com certeza. Acho que falta um pouquinho de humildade para nós, né? Cláudio, acho que só sobrou o rato para você perguntar. E vai no improviso também, Rato. Mas pensando agora aqui, né, em todo esse contexto de conservação, de preservação, de valorização da vida, você trabalha com um grupo, né, de bicho que é bastante visto, assim como os morcegos que a Carol falou, né? Que as pessoas têm medo, que as pessoas não têm afinidade, né? Que tem... Eu sou de Mato Grosso, a gente, né, não teve a oportunidade de falar aqui, mas do interior, né, de Mato Grosso, e lá é muito comum as pessoas matarem cobra.
E todo mundo mora muito perto da minha cidade, ali de onde eu, né, nasci, cresci. É tudo circundada de mata. Então, você encontra cobra dentro de casa, no quintal de casa. E as pessoas matam as cobras, né? E aí a gente fica, mesmo sendo bióloga, mesmo, como é que eu abordo, como é que eu faço essa abordagem? Porque tem criança, tem bebê em casa, né? O que você poderia falar para a gente a respeito da importância, né, da conservação e qual orientação que você dá para esse tipo de situação? Porque as pessoas necessitam, assim como a Carol falou, de informação. E aí, só para fechar, outro dia eu li isso e eu não sei dizer, né, quem foi que escreveu, mas não é minha essa fala. Não há opção sem informação. Não tem como a gente seguir um caminho se a gente não tem informação. E aí a nossa arrogância, a nossa ignorância está muito relacionada também a isso, a nossa falta de informação. Especificamente para o grupo que você trabalha, o que você poderia nos dizer a respeito? Bom, essa é uma questão bem complexa, porque, por um lado, a gente tem um grupo de animais que tem tanta importância ecológica como qualquer outro animal fofo, né? As cobras não fazem parte desse grupo que a gente chama de fofozoa, né? Os animais fofinhos que todo mundo ama. Então fica um pouco mais difícil para entender que elas também são parte da biodiversidade e merecem tanto respeito e proteção quanto qualquer outro organismo. Mas, por um outro lado, a gente tem a questão do ofidismo, que não pode ser negligenciada, né? O ofidismo é considerada pela OMS como uma doença tropical negligenciada, muito mais porque pessoas que moram em áreas remotas geralmente têm muita dificuldade para conseguir acesso ao soro antiofídico no caso de acidentes. É claro que a mortalidade aqui no Brasil é relativamente baixa em comparação a outros países da Ásia, da África, mas a gente ainda tem pessoas morando em lugares muito remotos, onde, por exemplo, aqui na Amazônia, para a pessoa conseguir chegar num hospital, ela precisa remar 4 dias numa canoa, sabe? Coisas assim. Então, claro, as pessoas geralmente preferem recorrer a tratamentos tradicionais, caseiros. Então, assim, é uma questão que não pode ser negligenciada e a gente precisa tentar balancear essas duas coisas, né? Porque a Clau falou bem sobre a informação. A informação, ela é importante, obviamente, mas ela está disponível, assim, amplamente disponível, mesmo para pessoas que moram longe. A gente tenta fazer essa conexão entre a produção do conhecimento e a disseminação em loco, né? Principalmente em comunidades ribeirinhas e tal. Mas, por outro lado, muitas dessas pessoas já têm um conhecimento pré-estabelecido que veio de uma herança cultural, religiosa, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país essencialmente cristão. Na Bíblia cristã, a cobra não é muito legal, né? A gente também tem os filmes de Hollywood que disseminam essa ideia de que toda cobra é assassina, não sei o que. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas que, olha, aqui no Brasil a maioria das cobras é inofensiva. A gente tenta mostrar como identificar uma cobra perigosa e tal, mas é difícil a gente conseguir entrar na cabeça das pessoas, principalmente adultos, né? Crianças geralmente são mais acessíveis em relação a isso, mas os adultos já têm uma percepção tão concretada na cabeça que é muito difícil a gente conseguir mudar isso. Então, o que nos resta é tentar criar condições ou gerar informações para que as pessoas, pelo menos, tentem evitar acidentes, né? Coisas simples, do tipo, mantenha o terreno em volta da sua casa limpo, mantenha as trilhas que você utiliza com mais frequência limpas. Se for precisar ir ali no mato, usa uma bota, não mexa nesse entulho de pau sem uma luva, né? Coisas assim, para tentar pelo menos diminuir um pouco o risco. E claro, tem essa situação, as pessoas têm animais de estimação, têm crianças, então assim, é claro que eu não quero que ninguém saia por aí matando cobras, mas eu também sei que todo mundo faz isso e eu não posso julgar, sabe? Eu não vou julgar uma pessoa, muito menos apontar o dedo e dizer que, olha, você está cometendo um crime ambiental. Não, eu não sou esse tipo de gente, mas é claro que eu fico triste
por saber, principalmente, que a maioria das cobras que está morrendo por aí são inocentes, né? São cobras inofensivas, que não têm veneno, que não oferecem nenhum risco. Isso me deixa mais triste ainda quando é uma situação de machismo, sabe? Porque existe muito essa coisa de matar uma cobra, é um troféu. Olha aqui como eu sou macho, salvei todo mundo desse bicho assassino. Isso já me deixa mais bravo do que triste, na verdade. Concordo com você. A gente tenta buscar esse balanço, dizer, olha, não mata, mas ao mesmo tempo a gente tenta fechar o olho, fazer vista grossa para a pessoa que está matando cobra. Mas o que se pode fazer? Você me lembrou, com a tua fala, e eu concordo em tudo, absolutamente tudo. Você sabe o que mata? É a ignorância, no sentido, a falta da informação e a falta da disseminação da informação, né? Quanto mais informação você acumula, mais você ajuda, mais você consegue lidar com situações desse tipo, né? E para mim isso fica claro, ouvindo não só vocês, eu vejo isso no mundo, vivo isso. Eu vivo 360 plugado, eu falo, né? Mas concordo com tudo. Galera, que oração aí? Alguém tem horário ali? Porque, olha, vou te falar, vai faltar tempo aqui. 8h10. 8h10? Já acabou, turma? Ó quanto eu tenho de pergunta. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer, se vocês toparem, eu quero fazer uma parte 2. E vamos trazer um assunto específico, talvez. Né? O Somos Natureza foi de propósito para as pessoas se conscientizarem que não tem como a gente cair fora. Tá bom? Vocês topam? Super top. Bora. Então, vamos marcar e eu passo a data para vocês. Turma, já passou, vai cortar daqui a pouco. Eu quero a mensagem final de vocês, bem curtinha, tá bom? Cláudia, começa você. Bom, vamos nos reconectar com a natureza, né? Porque a gente sempre esteve lá, nós saímos de lá, a nossa essência é de lá. Então, aqui eu deixo já meus agradecimentos também para você. E parabéns, Fred. Eu adorei o projeto, é fantástico. E é uma fonte de informação, né? Isso que você está fazendo é realmente trazer essa informação para as pessoas. De vez em quando a gente precisa realmente resetar, processar, né? E vamos tentar esse caminho. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir um lugar com uma qualidade de vida melhor, uma experiência de vida melhor. Vamos olhar para uma experiência de vida melhor, nós dentro de parte dessa natureza, né? Maravilha! E muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado você. E você, Carol? Bom, a Cláudia falou que eu ia falar reconciliação é o único caminho para mim, reconciliar com a natureza, e para que isso aconteça a gente tem que deixar de ter medo, e para deixar de ter medo, porque as pessoas elas temem aquilo que elas desconhecem. Então, teme cobra porque desconhece, teme morcego porque desconhece, enfim, né? A gente tem que conhecer. Então, buscar conhecer, né? Conhecimento, destemer, saber o seu papel, ter a responsabilidade ambiental e social e se reconciliar com a natureza. Maravilha! Você sabe que eu falo que medo no montanismo é um termômetro inteligente do corpo para dizer apenas assim, fica alerta, só isso, mas não é para travar. Né? O medo não pode travar, exatamente, você não pode ser covarde. Matar um animal... Com certeza. Não, aí é muita crueldade, né? Rato, tua mensagem final, meu amigo. Bom, a minha mensagem final é de força e união. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta aprovação, né? Um momento pandêmico, politicamente sinistro, a gente está sendo atacado dos lados, então eu desejo a todos muita força, muita união nesse tempo difícil. Eu acho que eventualmente a gente vai sair dessa, mas que a gente saia com o mínimo possível de sequelas. Com certeza. Muito Galera, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoas lindas e inteligentes. Obrigado. Olha, eu vou dizer a mesma para vocês. Eu tô apaixonado por vocês. Já estava, tô mais ainda. Confesso. Muito obrigado. E realmente, equilíbrio e paz para nós. E um beijo carinhoso para vocês e para quem está vendo aqui a gente.
Galera, gostou? Comenta, escreve, segue a gente, tá bom? Gente, obrigado de coração e nos vemos na segunda parte, tá bom? Nos vemos na segunda parte. Tchau, Um tchau. beijo para vocês. Obrigado. Gratidão.